E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. O podcast aí para você, profissional do agro, né, para quem está no campo buscando informação, buscando conhecimento, aqui é o local que vocês encontram esse tipo de conteúdo dos mais diversos assuntos. A gente sempre pede aí para que todos vocês nos acompanhem em nossas redes sociais, lá no Cassiano Agro, no O Eduardo Agro e no @agrodepende, que a gente também está recompartilhando aí sempre conteúdos vinculados aqui ao podcast. Também, se você está acompanhando esse material aqui pelo YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal, que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do podcast. E também o que a gente sempre pede para todos vocês, né, indique para algum amigo, para algum colega, que isso aí com certeza contribui bastante aí para que chegue esse conhecimento cada vez em mais pessoas. Iniciando então a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker aí, nosso convidado, Navarini. Se apresenta, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Agro Depende nesse podcast. Então, meu nome é Lucas Navarini, Navarini Lucas lá no Instagram, né? @NavariniLucas. E tenho trabalhado mais também nas redes sociais, mas eu sou um engenheiro agrônomo, graduado no Paraná e com mestrado e doutorado em fitopatologia, com especialização em fungicidas, e trabalho já há muitos anos aí com as culturas da soja, do trigo e do milho, sobre o manejo de doenças. Aí, tu se mexe no Instagram, provavelmente, e é do agro, né? Provavelmente já viu o professor ali fazendo os Reels e mostrando um pouco do dia a dia dele também, do que ele trabalha. E foi dali que a gente conheceu também o professor para a gente conversar e falar sobre um assunto que é extremamente importante, e principalmente no sul, no Brasil, acho que mais especificamente ainda no Rio Grande do Sul, está sendo um grande problema essa safra, que é a ferrugem, né? Então, a ideia hoje é a gente comentar um pouco sobre a ferrugem da soja, o que ela é sempre interessante a gente começar falando um pouco sobre essa doença, que ainda continua sendo, desde que entrou no Brasil, a gente pode dizer assim, a principal doença, principalmente no sul do Brasil, aí da soja, e como a gente pode também conviver com ela, manejar ela, para não ter uma perda tão grande, né? Então, até para a gente começar a prosa, professor, a ferrugem, ela entrou no Brasil já faz muitos anos e os produtores estão acostumados, né? Mas hoje, qual que é o cenário, vamos dizer assim, da ferrugem no Brasil como um todo, mas claro que com mais enfoque no sul do Brasil? Eu diria, no Brasil como um todo, a ferrugem deixou de ser um grande vilão e se tornou uma doença sazonal em virtude do vazio sanitário, do plantio de soja cedo e principalmente soja precoce plantado cedo, né? E nesse cenário que nós vimos esse ano, pela conjuntura que o Rio Grande do Sul viveu, tanto climática quanto de janela de semeadura de soja, nós experimentamos a safra com a mais alta pressão de ferrugem. Desde que a ferrugem existe em toda a sua história, nós aqui, amigos, né, colegas da fitopatologia, conversando entre nós, nunca vimos a ferrugem começar tão cedo e tão forte. E esse cenário que tornou mais severo no Rio Grande do Sul, porque também aquele volume exorbitante de chuvas que nós tivemos ali de setembro para novembro, atrasou em grande parte a semeadura. Então nós tivemos uma semeadura mais tardia em grande parte do estado. Viemos do histórico de 3 anos de seca, onde o agricultor migrou em grande porção de variedade super precoce para variedade média tardia, e isso trouxe uma diversidade maior para o manejo, aliado a uma possibilidade de dar mais pressão da doença nesses cenários que a gente viveu. Hoje a gente nota que foi uma dificuldade bastante grande, e está sendo pelos resultados que a gente está vendo da safra, né? Questão do manejo, porque era um ano que já vinha sendo alertado, né, desde o início desse período maior de chuvas. Esse ano vai ser um ano problemático, principalmente para a questão de ferrugem. E muitas vezes, talvez nem todos os produtores se conscientizaram disso. A gente até brinca, né, que o produtor já estava esquecido de como se maneja a ferrugem, porque a gente vinha de 3 anos praticamente aí de uma falta de chuva, que automaticamente fazia com que a gente não via uma pressão tão forte como estava ocorrendo esse ano. E esse ano automaticamente fez com que muitos produtores perdessem, principalmente por causa de ferramentas. Às vezes o pessoal buscava uma ferramenta para manejo e mesmo assim ela pedalava no manejo, não conseguia fazer um bom controle, e todas essas limitações a gente vem encontrando. Até uma das coisas que a gente já comentou nos podcasts aqui, que a gente nunca trouxe ferrugem da soja especificamente para ser abordado. A gente comentava em um episódio ou outro, mas nunca trouxe especificamente sobre esse assunto. E um dos pontos que a gente sempre já ouviu falar, né, que é a questão, por exemplo, tem as raças diferentes, uma agressividade diferente, e isso muitas vezes faz com que o próprio fungicida se comporte de uma forma diferente. Hoje, o que a gente tem observado a campo, o que vocês têm acompanhado
acompanhado aí em relação a controle, em relação à performance de controle? Justamente eu diria que aliado a ter vindo muito cedo e muito forte, a gente teve uma sequência de armadilhas para pegar o agricultor, né? Teve alguns veranicos que fez ele estender o ciclo, estender os intervalos de aplicação. Em vez de cumprir os 15 dias, foi para 20 e poucos dias. Isso condenou muitos programas de fungicida bons, com produtos bons. Tivemos também um atraso nas primeiras aplicações, em virtude do histórico, né? O 3 anos de seca, o cara plantou tarde, plantou uma soja em 10 de dezembro, por exemplo. No dia 15, 20 de janeiro, essa soja estava com 4, 5 folhas, era uma soja muito pequena, só que já tinha ferrugem. E que produtor que com 4, 5 folhas faz uma aplicação completa de fungicida, né? Com carboxamida, com proteoconazol, com protetor multisítio e tudo. Então isso também foi um grande fator, mais até do que a relação entre deficiência de produtos, aonde você viu que teve deficiência de controle e perdas expressivas de resultado. Agora mesmo essa safra aí eu recebo muitas notícias do WhatsApp, muitos amigos compartilhando. Vizinho de cerca, de Zeus, aqui perto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um colheu 68 sacos por hectare, de média, naquele pedaço. O da outro lado da cerca, que fez 6 aplicações, colheu 102. Então, em vários cenários, nós tivemos uma safra extraordinária para a produção da soja. E o grande vilão foi a ferrugem, aliado a essas diversidades que a gente viu, que levaram o produtor a erros de manejo, que a gente tentou alertar aí nas nossas redes sociais. Muitos que seguiram na rede social, eu acho que eu consegui ajudar, até eles agradeceram pela ajuda e algumas indicações. E aliado a isso, uma terceira armadilha, vamos dizer assim, que o diabo fez umas armadilhas para pegar o agricultor gaúcho, é o cenário de resistência da ferrugem aos fungicidas, que hoje está mais agravado, especialmente em cima do produto que é entendido pelo mercado, que é o número 1, que é o proteoconazol. Hoje nós temos um quadro que a ferrugem apresenta uma porção da sua população, como tu disse, em umas raças, que tem uma perda significativa de sensibilidade ao proteoconazol. Então, aonde o cara quis caprichar, imagina comigo, ó, o cara fez a primeira com proteoconazol, na segunda ele fez proteo de novo. Aí deu aquele veranico de 25 dias, ele deu uma espichada no intervalo. Foi para 20 e poucos dias, ferrugem entrou, ferrugem começou a subir, e ele foi, qual que é o produto bom? Qual que é o curativo forte? Terceira de proteoconazol. E o problema de uma ferrugem é esse, ó, pensa, o fungo se multiplica, uma população nova, a cada semana. Então, de dezembro até janeiro, quantas populações novas tinha? Então, a flutuação, a mudança de sensibilidade da população, ela ocorre dentro da própria safra, em safras de alta pressão. Então, esse fungo veio desde dezembro tomando próteo na cabeça. Quando chegou em fevereiro, nesse intervalo mais longo, com ferrugem, já era uma população naquela lavoura muito selecionada com resistência a próteo. E aí o cara entrou com essa terceira aí, né? Então a não recomendação, o não uso daquela velha dica, né? Rotação de ingrediente ativo, uso de protetor, acabou também trazendo aí prejuízo maior até do que na seca, porque o cara gastou com fungicida e não colheu. Na seca, pelo menos, ele não colheu, mas não gastou, né? Entra naquela máxima de receita de bolo, né? Que a gente vê cada vez mais aumentando, querendo ou não, mas que em momentos específicos muda totalmente o manejo por causa das questões que a gente comentou, ambientais, ou até mesmo que vai mudar lá do início, vamos dizer, iniciou o plantio já numa pressão mais alta, então o manejo tem que ser diferente daquele que sempre vinha sendo, né? Por exemplo, a gente pega aqui no Mato Grosso, a parte da ferrugem acaba não sendo um grande problema, ainda mais esse ano que foi seca, mas os outros anos também, né, acaba não sendo problema porque pega algumas culturas um pouco mais tardias, né, que nem tu comentou lá no início. Geralmente se planta na região sul aqui, onde é que eu estou, do Mato Grosso, materiais um pouco mais precoces, então não chega a ter o problema de uma forma muito forte, geralmente numa aplicação ali tu já resolve o problema. Mas tem outras doenças que acabam pegando, né? Mas lá pro sul, por esse plantio um pouco mais, não atrasado, mas até mesmo dentro da janela, tu vai começar lá, geralmente em dezembro já ter as primeiras pústulas, às vezes um pouco antes, mas que nem tu comentou, esse ano botou a soja no chão, já tava tendo pústula de ferrugem de começar a atacar ela e tu ter uma necessidade do manejo diferente do que vinha sendo feito sempre, né? E acho que essa parte que tu traz, que é apostado somente, muitas vezes, num salvador, entre parênteses, não no manejo integrado de tudo isso, que nem tu comentou, a questão dos multissítios é muito importante, porque ele auxilia a não selecionar essa população para que tu consiga ter uma eficiência ainda sobre os mecanismos de ações químicas, vamos dizer, que nem o proteoconazol que tu comenta. Junto de tudo isso, o que tu vê, essa questão da utilização dos multissítios em si, tem que entrar desde a primeira, tem que entrar desde cedo ou ir deixando que nem o pessoal fez?
nessa safra foi fundamental. Mas vamos pensar a safra que vem, com previsão de laninha aqui para o Rio Grande do Sul, nem tanto. Então vai depender muito de qual a doença, qual o cenário de resistência que ela já apresenta aos ativos que são usados para manejá-la, qual região e como a lavoura está começando. E não só considerando ferrugem, mas quando a gente vai para um cenário de Mato Grosso, por exemplo, em áreas de algodão, a Resteva do algodão oferece uma alta pressão de mancha-alvo. Então é fundamental, por exemplo, combinações de proteoconazol com mancozeb já desde o vegetativo, nesse quadro de alta pressão de mancha-alvo, que foi o que viveu o Rio Grande do Sul esse ano. O cara que plantou tarde, ele entrou com a primeira já com muita ferrugem, então o protetor foi fundamental. E a gente pode ver em rodadas que eu tive aqui pelo estado, aonde o cara tinha feito o protetor na aplicação do V0, né, do vegetativo, tinha um bom controle de ferrugem. Onde o outro não tinha usado o protetor, e às vezes eram os mesmos produtos, tudo certinho, intervalo de 15 dias, ele já tinha ferrugem no bacheiro. Então, a indicação do protetor multissítio, ela é muito relacionada ao cenário que está vivendo aquela lavoura. E como você mesmo mencionou, não tem uma receita de bolo. Às vezes a indicação que a gente faz numa palestra grande, ou a gente mais divulga, né, é mais uma orientação operacional, para o cara conseguir se planejar, para ele entender que os 15 dias é o intervalo correto, que o protetor é importante. Mas tem situações que o protetor, sim, pode ser dispensado nas primeiras aplicações. O intervalo ele é maleável, né? Em alta pressão você reduz o intervalo, tá meio seco, você pode estender o intervalo. Só que nem esse ano, o cara entendeu isso no Rio Grande do Sul, né? Deu uma seca, não vai dar doença, né? Não vai dar ferrugem, eu vou espichar o intervalo. Só que o problema desse ano foi bem o cenário mais severo, que a ferrugem já fez isso em outros anos no Brasil, que nós tínhamos uma seca, um veranico com ferrugem. A ferrugem já estava instalada na lavoura quando deu a seca. Então isso foi uma coisa potencializando a outra. Quando você tem a ferrugem ainda não epidêmica, que ela ainda não está instalada, e você tem uma seca, isso vai atrasar a doença. E é benéfico para o manejo. Agora, nesse ano, foi bastante difícil mesmo o nosso cenário aqui no Sul. Um ponto também é a respeito das ferramentas. A gente sabe aí tem as circulares técnicas que são divulgadas em relação à performance e aos produtos que tem no mercado, e todos eles têm mostrado uma queda, até produtos que entram no mercado novos às vezes têm uma redução de eficiência. E aí tem as estratégias para manejar, né? Algumas empresas batem em cima de formulação, que às vezes mesmo que eu tenha lá X princípio ativo, aquele princípio ativo vai performar melhor por causa de uma formulação. Tem a questão de mistura dos multissítios, que daí a gente até pode entrar nesse quesito de mancozeb, produtos à base de cobre, cloratolonil, que aí muitas vezes o produtor não utiliza apenas mancozeb, ele utiliza outras variantes aí, né, outros tipos de multissítio para fazer manejo da ferrugem, e até tem alguns resultados que mostram às vezes que nem sempre vão ser as melhores performances quando a gente fala de ferrugem. Quando a gente fala de mancha, DFC, é outro cenário. Então, isso tudo acaba complicando também lá na cabeça para o pessoal que recomenda, porque qual é ativo que eu vou colocar primeiro? Qual que é a sequência de ativos? Aí tem a variante de formulação de produto, tem a variante de qual multissítio entra em qual fase. E fora todos os outros produtos que tem aí, que vamos citar só dois, assim como sanitizantes e ainda indutores de resistência, que muitas vezes entram como ferramenta dentro desse manejo. Então olhando para o lado do produtor também, quando ele olha todas as ferramentas que tem disponíveis, todas as possibilidades que tem, começa a ficar complicado às vezes até de escolher qual ferramenta ele vai trabalhar e qual momento, e às vezes até o próprio consultor fica perdido nessa recomendação no final das contas, né? Justamente hoje eu posso afirmar que o Brasil tem a maior tecnologia para a produção de soja do mundo. E isso traz um grande benefício, né, de nós conseguir ter uma lavoura de soja muito boa, mas com muitas ferramentas, mas essa dificuldade do conhecimento, né, de entender o que funciona para cada momento, o que agrega em cada fase. E hoje eu acho que essa é a grande dificuldade do agricultor, e como você disse, de muitos técnicos, agrônomos e consultores que estão no mercado. Porque é muita pressão comercial, muitas vezes, né, de mercado, que às vezes não é totalmente condizente com o cenário técnico. Então, muitas situações, a gente sabe que, por exemplo, indutores de defesa têm um baita resultado em soja. Os biológicos, mais ainda. Então, todos esses produtos aí são muito bons. Só que, muitas vezes, eles foram recomendados ou utilizados em substituição um ao outro, né? Eu não vou mais usar fungicida, vou usar só biológico. Nós ainda não estamos nesse nível, né? Eu acredito que o biológico será e já é uma grande ferramenta no manejo fitossanitário, não só em doenças, mas ainda tem muita coisa a evoluir. Nós ainda somos muito dependentes do controle químico com fungicidas, né? Que é
a tecnologia mais longa que nós temos em uso para proteção de plantas aí, né? É interessante trazer que a gente tem as ferramentas que nem tu comentou, né? Mas é muito importante a gente entender como é que a gente vai fazer o manejo utilizando elas, porque além de toda essa questão de excesso de produto e muita informação, muitas vezes a gente tem, acaba não tendo um filtro para entender o que vai ser realizado, né? Ou quando tu vai começar esse desenvolvimento do manejo. Então, acho que é interessante a gente trazer essa abordagem do início. Quando tu vai fazer o início desse manejo da ferrugem para tu não ter problema. Que tem muita gente que fala da questão de entrar preventivamente, que alguns pensam que é sem ter nada de doença ou nenhum inóculo, outros comentam que é a partir do primeiro inóculo, daí tu mantém calendarizado. Como é que funciona hoje, ou como a pesquisa está observando hoje, essa questão de manejo? Porque tu pega na circular técnica, muitas vezes está desenvolvido lá que é feito de tantas aplicações a partir de tantos dias, porém, muitas vezes se esquece que aquilo lá é para efeito de teste, né? E muitas vezes no campo tu vai ter uma recomendação que tem que ser um pouco diferente do que traz uma circular em específico, né? Então, como a gente pode ver e fazer essa questão do início de manejo para ser mais assertivo pensando em ferrugem? Uma coisa importante, pensando em ferrugem especificamente, é a gente observar os sistemas que nós temos de monitoramento. O mais válido deles é o aplicativo do consórcio anti-ferrugem, que lá é onde são relatados os focos de ferrugem. Sejam focos em soja tiguera voluntária, focos de detecção de esporos em coletores de esporos ou foco em lavoura comercial de soja, que é os pontinhos vermelhos. Ali é um grande indicador para você entender quando a doença está começando. Qual o comportamento e distribuição geográfica do início da epidemia. Aquele aplicativo é muito importante para você ver a primeira onda epidêmica, que é quando a ferrugem está dispersando na região. Quando começa a aparecer mais de um foco de ferrugem em lavoura comercial por semana, tipo 2, 3, 4 na mesma semana, isso indica que é aquela fase que ela realmente está vindo. E nisso você conecta com a tua soja. Então, se a tua soja é nova, ela já tem que entrar desde o começo com uma aplicação boa pensando em ferrugem. E o principal fator, quando fala em pensando em ferrugem, é o protetor. Protetor aliado a bons produtos, né? Segundo fator é você considerar que se a tua soja foi plantada cedo, ela já está grande, ela está com 60, 70 dias, e você está esperando a ferrugem, não dá para a gente considerar apenas esse fator. Teve muitas situações aí de agricultores na época que começou a ter muito esses caça-esporos, que ele ficou esperando ter esporo no coletor de esporo, e quando ele foi olhar para a lavoura estava com 60 dias, já tinha florescido, uma região de altitude, tinha mofo branco na lavoura. Então nós vemos um cenário muito complexo, né? Você tem o mofo branco em algumas regiões, nós temos monocultura de soja há mais de 20 anos em toda a região de cultivo, então isso aí oferece uma grande pressão de fungos necrotróficos, né, os causadores de manchas. Então tem uma série de fatores que hoje o manejo ele traz implicações de necessidade de você correlacionar o ponto de aplicação de fungicidas com a construção da área foliar. Então você tem as camadas da planta, você vai ter uma planta lá com 15 nós na haste principal lá no ponto de colheita. Se você dividir isso durante a formação dessa folhagem, você tem que proteger os primeiros 5 nós, na segunda aplicação os outros 10, na terceira aplicação os 15. Então isso é muito importante de ser lido, porque isso é a base do manejo. Ah, mas daí agora é ferrugem, é mancha-alvo, então vai ter algumas ênfases que o produtor vai ter que investir um pouco mais. E não tem nada que a gente consiga hoje dizer para ele, ó, se você fizer assim, você vai diminuir as aplicações, tirar o fungicida. Toda vez que você diminuir a frequência de proteção, você perde resultado. Então o produtor tem que ter em mente que hoje o principal fundamento é o número de entradas e não o produto. E às vezes ele faz o quê? Ele quer fazer 2 ou 3 aplicações com um produto miraculoso lá, milagroso. Isso não dá resultado. Se ele pegar o feijãozinho com arroz lá, uma Strobe Mix com um mancozebzinho da vida e fizer 6 entradas igual do mesmo, ele tem mais resultado do que fizer 3 do produto mais caro que ele achar no mercado hoje. Esse é um ponto importante que às vezes o pessoal, a gente sempre bate aqui em cima do podcast, principalmente em cima disso, que o ponto não é necessariamente sempre o produto, mas sim qual é o manejo que tu faz. Porque o que mais acontece é isso, né? Tem casos aí de produtor, por exemplo, que o cara vinha não fazendo aplicação de fungicida, chegou agora nesse momento com a doença tomando conta, ele quer um produto para aplicar. E aí depois ele vai aplicar, não vai controlar praticamente nada, porque já está tomado conta da doença, e aí o problema é o fungicida também. Então tem vários pontos que a gente vê que
Alguns buscando o melhor produto, porém aplicando na hora errada, enquanto outros às vezes conseguem fazer um manejo até mais barato, porém mais preciso em relação ao posicionamento de cada ferramenta. E aí vem um dos pontos, que é a questão desses intervalos de aplicação, né? Pega, por exemplo, assim... eu lembro que na faculdade sempre se batia muito em cima, tem que cuidar com os calendários da aplicação, né? Hoje em dia, para ferrugem, é extremamente importante talvez a gente priorizar um calendário de acordo com o aparecimento também da doença. Mas hoje, tu já tinha comentado até a respeito disso, intervalos de 15 dias, intervalo de 12 dias em alguns casos. Qual que é o intervalo mais seguro que o pessoal pode estar trabalhando e quais são as variações aí que eu posso fazer pensando nisso? Tu antes já citou, né, a questão climática, a questão da presença da doença, condição favorável, como foi citado anteriormente, né? Esse ano nós tínhamos lá em fevereiro, estava seco, porém tinha orvalho de manhã cedo, e aí tinha condição para doença e uma doença que já estava instalada. Então tudo isso mostra que é um cenário diferente, como a gente brinca, né? Todo ano é um ano diferente, então não dá para se basear muito com os outros, porque o nosso manejo tem que ser específico para cada ano, para cada cenário que a gente está encontrando no campo, né? Bem comentado esse ponto dos intervalos, né? Mas é complexo. Ó. A gente fazer uma receitona de bolo e o cara seguir ela, independentemente do cenário, é mais difícil. O que o produtor tem que entender? Ó? Que quanto mais ele entender da lavoura, ele acompanhar a lavoura, ele olhar para a lavoura, mais certeiro ele vai ser no manejo. Porque um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, ó, quem plantou a soja mais tarde, plantou em fim de novembro, início de dezembro, é uma janela mais quente, onde o dia está ainda aumentando muito em termos de horas luz por dia. E o que acontece quando é mais quente e tem mais luz? A planta coloca folhas mais rápido. Se ela demoraria 5, 6 dias para abrir um trifólio, ela vai abrir em 3 dias. E aí o cara perde o time. Então, o período de proteção, que é o que a gente fala, ele faz uma confusão. O produtor sempre teve essa confusão, o mercado tem essa confusão de período de proteção com residual de produto. Sim, as coisas têm uma inter-relação, mas na hora da indicação do cara entender o porquê que ele tem que reentrar com a aplicação, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A folha que você aplicou o produto, uma carboxamida, por exemplo, tem algumas que tem uma persistência ativa em folha acima de 28 dias. Fica 30 dias o troço funcionando lá. Só que é naquela folha que você aplicou. Nós não temos nenhum tipo de produto que sai da folha velha para a folha nova que não pegou o produto. Então esse entendimento é muito importante. Se ela está colocando folha mais rápido, você tem que encurtar intervalo. Se você plantou lá em 10 de outubro, aqui no sul, que ainda é frio, ela vai demorar para abrir as folhas, no começo você pode aplicar mais longe uma da outra. Isso envolve época de semeadura, envolve genética, né? Tem variedade que é mais rápida no início, tem variedade que é mais lenta. Então tudo isso muda a orientação de período de proteção e, consequentemente, os intervalos, a recomendação de intervalo. Só que tem que ter um entendimento muito mais depurado do negócio. A gente fala 15 em 15 dias, porque com 15 em 15 dias você não erra, né? Mas tem cenários desse ano, por exemplo, com a ferrugem do jeito que estava, que era interessante vir para 12, 10 dias. Agora, mas 3 dias dá tanta diferença. Tem lavoura aí, tem parcela nossa de pesquisa, que 3 dias de diferença de intervalo chega a dar 5 sacos por hectare num ano como esse. Então o produtor tem que se conscientizar hoje que a complexidade que nós chegamos para produzir a soja a 100 sacos por hectare exige muito conhecimento e muita presença no campo. Tem que sujar a botina, tem que olhar, tem que acompanhar a roça. Tem que olhar para a soja pelo menos umas 2 vezes por semana. Não dá mais para passar um dia milinho e ir para a praia, né? E voltar só em janeiro aí, né? Então o cara tem que se ligar. Acho que essa questão que tu traz da importância da observação do desenvolvimento da planta para o controle de doenças é extremamente importante e é muito pouco falado. Porque a gente entra muito na questão da eficiência do produto, quanto tempo mais ou menos o produto, que a gente comentou, tem produtos que ficam 30 dias, né? Mas geralmente é muito baseado em quanto tempo, vamos dizer, ele vai conseguir permanecer na folha, ou até um próprio multisítio, quanto tempo ele vai ficar, até uma segunda chuva, alguma coisa ligada a isso, mas está muito mais ligado com a questão do desenvolvimento, crescimento da planta e daquele tecido estar ou não protegido, né? Então, aquela folha, no caso, ou do que a questão da permanência do princípio ativo ali na folha, né? Porque, realmente, uma questão de uma pressão que a gente está tendo esse ano no sul, uma folha nova é potencial alimento, vamos dizer assim, entre parênteses, para ferrugem. Então ela vai ir para lá. É a mesma coisa que uma praga saindo de uma lavoura que está finalizando ali, por exemplo, um percevejo saindo numa finalização de ciclo soja lá, quase no momento de colher, e uma soja do lado em plena floração, iniciando canivete, né? Ele pega e migra para essa outra lavoura para conseguir continuar se alimentando, se desenvolvendo, porque ali tá mais fácil de se alimentar, vamos dizer assim,
e ele vai conseguir se desenvolver ainda mais. Mesma coisa que lagarto, saindo do bacheiro, indo para a parte mais alta, muitas vezes, e todas as pragas e doenças acabam fazendo isso, né? Eles são oportunistas no seu máximo. E isso tem que estar extremamente ligado ao nosso manejo, e realmente é uma coisa que eu não tinha parado para pensar ligado com fungicidas, que a gente realmente não observa, né? Tu até fez eu lembrar bem de um conceito, né? O uso correto e rentável de fungicidas, de controle químico de doenças, é protegendo planta. Por que o mancozeb é usado há mais de 60 anos em vários cultivos, né? E daí o que acontece? Esse entendimento ele ainda é muito torto no mercado. Eu tenho me esforçado aí, mas vejo que eu sou um dos poucos, né? Poucos de nós falam isso, e ainda tem esse entendimento retorcido. Por exemplo, esse ano ainda teve falta de mancozeb, falta de protetores, vamos dizer, de clorotalonil também aqui no sul, né? Então aconteceu o caso do cara tá lá aplicando seus fungicidas, manejando sua soja, ele chegou em fevereiro, ele viu ferrugem, né? Tenho ferrugem no bacheiro, o que eu faço? Eu preciso curar. Ele vai eu tenho doença, então eu preciso de um produto curativo. Aí o que o cara fez? Ele fez misturas muito mirambólicas aí de fungicidas curativos, aumentando muito a dose, que eles são todos do mesmo tipo, né? Inibidores de esteróis, e isso acabou tendo muita fito, que são produtos que causam fito na planta. Então a gente teve lavoura queimada de fungicida que não teve um controle adequado da doença. E o produtor tem que entender essa mensagem, ó. Quem que salva o plantador de batata lá, ou tomate, que tem a pior doença conhecida em plantas, que é a fitóftora, quando a coisa fica feia? É o protetor, não é ninguém curativo. Por quê? Porque o principal e único componente epidemiológico que torna essas doenças extremamente agressivas é a produção abundante de esporos. E aonde que o esporo está? Né? Aonde que o esporo é produzido, dispersado para gerar novas infecções? É externo. Então não é que o protetor é curativo. Tem uns caras que me criticaram uma vez, falaram, o Navarini disse que o mancozeb agora é curativo. Não tem nada a ver com isso. É onde cada um trabalha. Você pegar a morfolina, o tebuconazol, o proteoconazol, eles têm uma ação interna, sistêmica, impedindo o crescimento do fungo nos tecidos. E o protetor tem uma ação externa, erradicando as estruturas de propagação, que é o principal componente epidemiológico. Então, quando o sapato aperta, você achou ferrugem na lavoura, acredite, você reduzir o intervalo e aumentar a dose do protetor ou fazer misturas de protetores é a melhor receita para apagar esse incêndio. E esse ano aconteceu muito, por exemplo, o cara fez a aplicação completa, né, de específico, mais protetor, não choveu logo em cima, tudo bem, mas daí no outro dia deu 70 milímetros. O protetor não está mais lá, mas a ferrugem está. Tá vindo, muito esporo externo. Então, reaplicar o protetor dentro do intervalo programado dos 15 dias também foi uma estratégia muito válida para salvar muita lavoura. Quem entendeu e fez isso, conseguiu ter um bom resultado. Outra indicação que eu tenho nesse quadro, para o produtor entender mais a questão da importância do protetor, é na seca. Eu tô aplicando, tá tudo bem, tá chovendo, tá lindo, tem ferrugem. Aí agora, dessa aplicação, da segunda para a terceira aplicação, 15 dias de intervalo, nesses 15 dias não choveu. Tá seco, tá quente, tá ruim. O que eu vou fazer? Eu vou esperar para aplicar? Não. Você pode aplicar só o protetor. Aplica só o protetor. Quando voltar a chover, se chover dali 3 dias, dali 7 dias, você volta na tua programação normal. Com isso, você não perde a janela de aplicação, você não perde o intervalo, não condena o teu programa porque você não vai abrir espaço para a ferrugem infectar. Não tem perigo nenhum de fito, porque o protetor é de contato, não vai dar fito, pode ser o calorão que for. E você mantém o resultado. Você vai gastar, seja pela chuva que lavou o protetor, seja pela seca que você vai ter que usar só o protetor para remendar o teu programa, você vai gastar 1 ou 2 aplicações a mais de somente o protetor, que é muito barato, é tranquilo e vai entregar um resultado surpreendente. Então, existem estratégias não difíceis, eu diria, né? Só que muitas vezes, por um entendimento um pouco errado do como os fungicidas funcionam na planta, aconteceu isso, o cara misturar lá proteoconazol, mais tebuconazol, mais morfolina. A soja quase morreu, né? Então, cenários bastante difíceis que a gente vivenciou e registrou em alguns vídeos aí na nossa rede social nesse ano aqui no Rio Grande do Sul. Nós gravamos um episódio uma vez com o professor Erlei de Melo Reis, né, que ele tem lá o Manual dos Fungicidas. A gente sempre comenta daquele livro também, porque lá é o manual, né, o manual para te entender também como funciona cada fungicida, como funciona cada ferramenta. Então tem bastante informação valiosa lá. Um dos pontos que entra, então, é a questão de fitoxicidade, né, que já que tu citou também esse ponto. Porque tem muita gente também que estava posicionando, não, é mais importante eu controlar a ferrugem do que perder um pouco por fito como se fizesse parte, né? Até uma vez, num dos episódios foi citado aqui, né, não é fito, é desconforto visual.
Como se não causasse como se não causasse perda. E aí a gente tem muitas misturas, tu até comentou agora, multisítio ou protetor, no caso, não causaria fito. Mas um cloratolonil, por exemplo, um produto à base de cobre, ele não favorece a uma maior fitoxicidade ou não necessariamente? E é alguma vantagem eu ter fitoxicidade ou sempre a gente trabalha com a possibilidade de evitar de ter fito na lavoura? Primeiro dos produtos, né? Por que um clorotolonil e um cobre às vezes tem mais efeito em fito? Porque primeiro o clorotolonil tem uma residual de carga elétrica aniônica, né? Então tudo que é aniônico é incompatível com coisas lipofílicas, por exemplo, oleosas, óleos ou graxas, né? Então, botou óleo num clorotolonil, ele vai dar uma bronzeada na folha. O cobre é pH de cauda. Então, nessas duas explicações já afirmo aqui, 80% dos casos de fitotoxicidade é problema de cauda, de tecnologia de aplicação, de mistura, de não entender, né? E não, sim, do ingrediente ativo. Tem produto aí que é formulado, misturado, proteoconazol com tebuconazol em dose alta que não dá fito, né? Então, por quê? Se você fizer uma cauda adequada, tudo mais, pH de cauda, todos esses detalhes, né? E outro ponto importante, até uma parte da tua pergunta que tu tinha falado do prejuízo, né? A fito, quando você considera a ferrugem, que é uma doença muito agressiva, certamente eu concordo que a fito tira menos do que a ferrugem. Então, melhor com fito do que com ferrugem. Beleza, concordo. Mas dá para você ter um excelente controle de ferrugem sem fito. Então, esse é o entendimento que a gente precisa depurar e melhorar. E alguns cenários que a gente avaliou, por exemplo, nas safras passadas, que foi muito seco, a fitotoxicidade acentuada reduziu mais a produtividade do que a deficiência de controle de cercóspora. Por exemplo, eu tinha DFC, uma parcela com 4 aplicações de fungicida, que não foram eficientes para DFC, né, produtos que a gente sabe que não tem desempenho de controle, produziu ali uma perda de 4, 5 sacos por hectare em comparação ao programa com 4 aplicações que teve um excelente controle de cercóspora. E no meio desse protocolo todo, desses tratamentos, tinha um lá que tinha 4 aplicações que deu fito, queimou as folhas. Esse reduziu 6 sacos por hectare dentro da seca. Então não só eu, outros pesquisadores também mostram isso. Se você tem a planta estressada, tá seco, tá quente e você queima ela, ali a fito traz um prejuízo expressivo. Se você tem uma planta sobrando água, está irrigada no pivô, está chovendo bem, ela já está pronta, né? Tem tamanho grande, a fito vai trazer um pequeno prejuízo, que envolve também o estresse que a planta está vivendo e a fase da planta que você deu a fito. Se está bem na finaleira, já está com o grão bastante formado, o prejuízo é menor. Mas com um bom conhecimento e um bom acompanhamento técnico, eu garanto que consegue ter um excelente controle de doenças sem precisar estragar com a soja. Eu acho que o principal que a gente tem que trazer, que estamos comentando no episódio inteiro, né, é essa questão do manejo integrado, entender a planta para daí fazer o manejo em cima da planta ligado com a doença, né? Tipo, a interação da planta com a doença e o ambiente, que é o tripé ali da questão das doenças, vai ser o que vai nos nortear de como fazer esse controle, olhando cada área como uma área, cada relação, vamos dizer assim, como uma relação, para realmente ser mais assertivo. Que nem tu comentou muitas vezes, toda essa questão de fito que acaba ocorrendo é por uma má estratégia no momento, né? Porque a gente sabe que o pessoal bota muito calendarizado aqueles produtos que sempre vai utilizar aqueles daquela forma, então acaba muitas vezes não chegando no resultado, dando maior prejuízo, aumentando o gasto e não vai controlar a ferrugem, né? Como pode também a questão de uma entrada, muitas vezes o pessoal se preocupa muito, mas a entrada vai ser muito cara, né? Tipo, entrar só com multisítio, mas vou entrar só com multisítio, mas muitas vezes pode ser um fator muito importante para tu conseguir manter o controle, não gastar mais com um fungicida muitas vezes específico, que acaba sendo mais caro, e que tu vai ter um controle muito melhor do que se tu esperasse e botasse só lá na frente, né? Então vai entender essa tecnologia, porque hoje, se a gente vai pegar os principais fungicidas focados principalmente para a ferrugem, eles também não são só um produto que tem um objetivo. Geralmente eles são, além de curativos, também são protetores, né, em alguma parte. Justamente, e essa é uma recomendação que eu tenho, né? Eu tenho um programa de mentoria que atendo muitos produtores e empresas grandes aí do mercado do agro. E eu tenho como um propósito de vida aí ajudar o agricultor, e principalmente o pequeno agricultor. O pequeno ele é muito abandonado, né? E a minha região é um lugar que tem muito pequeno agricultor. E esses eu ajudo mesmo, os que têm WhatsApp, né? Alguns até eu brinquei com eles, tenta lá, compra o telefone, bota o WhatsApp lá que eu consigo te ajudar.
porque eu não consigo ir visitar o cara, né? E eu tenho exemplos, assim, ó, esse ano. Tava desenhado que ia ser um ano terrível de ferrugem. Tem cara meu aqui que eu ajudo que planta 22 hectares de soja, né? Bem pequeno, tem lá meia dúzia de vaca, tem os 20 hectares de soja, mas é o sustento do cara. O que eu recomendei para ele? Que ele plantasse e buscasse sementes de variedades com tolerância à ferrugem, né? O 5659, o titânio, o cromo. Dito e feito, ele pegou um pouco de cada uma, plantou essas variedades. Nós organizamos um programa de fungicida que ele achou ainda que era muito veneno, mas preciso misturar tudo isso, ele pensou assim, né? Fizemos um programa bem robusto, organizado, mas com 4 aplicações. Então o cara tinha uma soja tolerante à ferrugem, com 4 aplicações bem recomendadas, e está colhendo quase 90 sacos por hectare, um produtor de 20 sacos. De 20 hectares aí, que a gente sabe que o cenário de fertilidade, tecnologia, maquinário, olha o pulverizador que o cara tem, né? Mas com pequenos ajustes. Então eu até fiz um vídeo lá no meu Instagram que tá lá, eu dizia assim, ó, se você tá achando demais, tá difícil, é muito exagero, é muito veneno, você tem que passar toda semana, meu Deus do céu, tem ferramenta para você minimizar isso. Tem controle integrado de doenças, manejo integrado, você considerar também o efeito do controle genético. E hoje nós temos alguns materiais de soja aí com uma resistência parcial à ferrugem extraordinária, que vem ajudar muito. E não só com resistência boa, mas produtivo, precoce e produtivo. Que há poucos anos atrás, a soja que era inox, né, que é resistente à ferrugem, ela era uma soja que crescia demais, acamava, não tinha potencial. Hoje não, hoje isso mudou muito e são ferramentas, olha, fundamentais aí até para grande produtor que tem capacidade de investir, que tem equipamento, dele ter uma porção da área para ter mais estabilidade de resultado dentro do manejo, dentro do planejamento dele, né? Hoje aqui na região, eu fico nessa região mais noroeste do estado, né? E daí tu vê que tem produtores fechando aí com 3 aplicações, né? Perdendo um monte para ferrugem, e ao mesmo tempo a gente vê os contrastes de produtividade. 30, 40 sacos, e no outro lado o cara produzindo 80 sacos, 90 sacos, então vai contrastando bastante, muito linkado ao manejo de doença. E aí um dos pontos que tu comentou agora, por exemplo, da soja inox, o que a gente pode entender como diferença em relação ao manejo quando eu trabalho com soja com uma tolerância à ferrugem comparado com soja tradicional aí, né, que não tem essa tolerância? Tu brincou, tu é do noroeste, mas tu é da capital ali de Santa Rosa ou tu é do interior? Não, fica perto da capital, aqui 3 de Maio, pertinho da capital ali. Não, 3 de Maio, pensei que era Tucunduva, Tuparendi, as coisas menores aí. Ah, não. Não, aí justamente é uma região do pequeno produtor, né? Assim como Ibirubá, Ijuí, que Ibirubá é onde eu moro, né? Então também tem que ajudar essas pessoas, né? O entendimento, acho que a tua pergunta foi muito pertinente, o entendimento que o agricultor tem que ter é que a soja, a planta de soja, geneticamente tem uma resistência parcial à ferrugem. A ferrugem que está aí, ela tem uma resistência aos fungicidas. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não dá para me plantar uma titânio lá e sair aplicando ópera, por exemplo, né? Prior extra, que são produtos que não funcionam mais para ferrugem, antigos, né? Então, o que elas dão de benefício? Enquanto num Vênus, que foi a grande, né, surpresa da safra aí, que era bastante sensível à ferrugem, igual já foi o Ativa, o Lança, né? A cada geração de soja nós tivemos uma. O Ativa era o mais sensível da época, o Lança foi o mais sensível da época dos Intacta, agora dos novos aí o Vênus é o mais sensível. O que é o mais sensível? A ferrugem consegue se multiplicar mais em menos tempo. Então, num Vênus, em 6 a 7 dias, uma pústula de ferrugem já está esporulando, já está produzindo fungo. Num Titanium, demora quase 20 dias para produzir esporo. Então, o que isso nos oferece? Tranquilidade. Você pode organizar o teu manejo com foco no complexo, né? Lembrando que tem manchas no início, tem oídio, tem ferrugem, mas não dispensa o uso de carboxamida, protiaconazol, protetor multissítio. Aí os indutores de defesa, os biológicos, também podem ser agregados no programa, mas você pode trabalhar em intervalo de 20 dias, 18 dias, 22 dias, desde que você avalie a lavoura, considere os manejos, veja que tipo de equipamento você tem, que tecnologia de aplicação você consegue fazer. Então, com esses ajustes, você consegue, talvez, para o pequeno agricultor, trazer uma esperança melhor para ele, né? Porque tem cara que está meio, esse ano, vamos dizer aqui no Rio Grande do Sul, nossa região, tua região, o cara perdeu as esperanças, ele está naquela de vender tudo fora e trabalhar de motorista de ônibus da cidade aí. Porque pensa, o cara perdeu o trigo, perdeu o milho. Tem cara que perdeu, não colheu nem 30 sacos de milho esse ano. Aí chega no soja que tá aqui. Ali que tu comentou principalmente. Essa região bem noroeste, né? Daí ele plantou tarde, o soja viçou, cresceu, ficou um saladão, a lavoura linda. Ele achou, não, agora, né, agora eu pago as dívidas.
Aí entrou a ferrugem, comeu a lavoura do cara. Então tá bastante difícil. Eu acredito que não só nós como agrônomos, mas o governo tem que botar a mão aí para ajudar o pequeno agricultor gaúcho que tá passando por necessidades aí, né? As últimas 3 safras também desafiador aí pro Rio Grande, velho, que tá complicada a coisa, né? Aqui pra cima, nós, um ano de seca no Mato Grosso, já tá todo mundo chorando. Imagina aí pra baixo que pegou essas 3 safras aqui. E a previsão pro próximo ano também não é das melhores agora, né? Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Aí veio o dilema do gaúcho, né? Ó, o 2022 é primavera de laninha. Seca, pouca chuva, 90 sacos de trigo. E o trigo valendo. Beleza, o trigo salvou alguns. Aí ficou bom, o que eu vou fazer? Vou plantar de novo, foi o trigo que me salvou no passado, daí dá uma primavera de El Niño. 1.500 milímetros na espiga do trigo. Não teve trigo que sobrevivesse isso aí, né? Só todo mundo se ferrou com o trigo. Aí agora, qual que é a previsão do ano que vem? Desse inverno agora? Laninha. Laninha de novo. Então é um inverno bom para trigo e para milho de novo, né? Só que daí o cara tá ressabiado. Daí e outra, o passivo que ele trouxe dessas frustrações de safra aí, o cara tá bem endividado, tá bem comprometido, com bastante dificuldade de fazer investimento para conseguir ter resultado, né? E daí, novamente, entra de não ter receita de bolo, não só para a questão do manejo de doenças, né? Mas também para o que tu vai fazer na tua lavoura aí, qual decisão tu vai tomar, do material que tu vai colocar, ou até mesmo da cultura que tu vai implantar. Então é muito importante a gente sempre ressaltar essa questão que na agricultura, infelizmente, não tem como sempre ter uma receita de bolo. A gente sempre tem que entender como é uma indústria céu aberto, né? O que a gente vai fazer cada ano conforme a gente tem as previsões aí que podem nos auxiliar, que muitas vezes também não acertam, né? Mas nos dão uma base, pelo menos, para conseguir entender o que pode estar ou não acontecendo. E também, Navarrini, para se tu quiser dar o teu recado final, falar pro pessoal também um pouco dos conteúdos que tu desenvolve aí, e o pessoal para conseguir saber ainda mais sobre doenças, né? Então, pode ficar bem à vontade. Tá bem, eu agradeço aqui no podcast, foi uma satisfação estar com vocês. Eu demorei, né? Teve muitos amigos aí que insistiam para nós ter mais presença em rede social, porque tem muita gente às vezes falando besteira em rede social e tem muito seguidor, que leva a erros de manejo, prejuízos, né? Então eu estou nessa campanha, eu estou tentando fazer vídeos diários com assuntos pertinentes, no momento correto, que nem esse fim de semana eu gravei alguns aí falando de que o fungicida afeta a polinização do milho, né? Então desmentindo isso um pouco, porque leva o quê? Leva o agricultor a não aplicar fungicida, daí as doenças pegam o cara e tem prejuízo. Então eu tenho tentado ajudar nessa forma nas minhas redes sociais. O meu objetivo é que eu tenha pelo menos mais seguidores que esses aí que falam besteira, né? Os picareta aí, pelo menos. Então estou nessa luta, peço ajuda aí para angariar seguidores, né? @NavariniLucas lá no Instagram. E eu tô também nas outras redes sociais. Eu fiz uma comunidade no Telegram, que o Telegram não tem limite de pessoas, né? O WhatsApp já lotou. Então no Telegram é um grupão, tipo fosse um grupão do WhatsApp. Tá eu lá, tá o Elmar Flores, tá o Maurício Pazini, o Anderson Nunes, Mauro Rizardi, o Mazaro dos Biológicos, a Carol Goulart. Tem um monte de pesquisador junto. É uma confusão, tem quase 4.000 pessoas lá, mas é uma pós-graduação. Se o cara tiver paciência lá, ele tem resposta para tudo que ele precisa. E essa era a intenção, sabe? E essa era a intenção. Um troço assim, ó, acessível, de graça, só você entrar lá e olhar, sabe? Para nós ajudar mesmo, porque nós diretamente, mas todo mundo depende do agro. Então nós temos que ajudar para que o agro seja forte, de fato, como já é, né? E o terceiro ponto que eu tô fazendo um aplicativo de vídeos. Porque o que acontece? Eu vejo muita pós-graduação, né? Curso grande, eu participo de alguns aí com aulas, né? Mas eu não vejo nada prático, objetivo e direto para ir lá para o agricultor. Então eu estou desenvolvendo um aplicativo, vai chamar AgroTeam também, igual é a comunidade do Telegram, que é AgroTeam. O link está lá na minha bio do Instagram. E esse aplicativo é para isso, é videozinho ali de 3 minutos, 5 minutos, bem prático, bem da hora para o agricultor solucionar aquela dúvida e conseguir acertar nos seus manejos. E nós dar uma alinhada aí, né, nessas recomendações técnicas e mitigar, ou pelo menos diminuir essas erradas aí, que nem é culpa do cara, o cara não está entendendo direito, né, o processo de manejo, que está bastante complexo. Então esse era o meu merchandising aí, para agradecer a participação do podcast com vocês, e tamo junto. Não, e obrigado. Já entrei no grupo.
Não, e vamos botar. Que bom. Vamos colocar os links aí, tanto o Instagram, o grupo, tudo mais, na descrição do podcast. Então, se tu quiser participar, é só entrar lá. E no mais também, Navarrini, agradecer tu disponibilizar teu tempo, a gente conseguir conversar. Já fico convido para outros episódios. A gente tem muito assunto para falar ligado com doenças, com todo esse complexo que a gente tem que trabalhar em todo o Brasil, que é um país, vamos dizer assim, onde é que a agricultura não para, né? É um mês após o outro, nós temos um período sem nada que dá para diminuir a quantidade de inóculo. Então, a ideia é a gente realmente falar, desenvolver e trazer todo esse conhecimento aí para o público. Então, muito obrigado por disponibilizar teu tempo. E, no mais, tamo aí. Convidar todo mundo a seguir o Navarrini lá nas redes sociais. Também seguir o AgroDepende, Cassiano Agro, Eduardo Agro também. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até mais, muito obrigado, valeu.